Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o módulo de serviços, tá? Onde é feita a abertura das ordens de serviços e os acompanhamentos também, né? Da relação de serviços já executados, as ordens de serviços, seus status em aberto, autorizada, tá? Aqui também a gente vai conseguir estar acompanhando a parte das comissões, dos técnicos, bem como os técnicos que a gente tem na nossa base, né, cadastrados, tipo de serviço, tipo de objetos, tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho de cada uma dessas situações hoje. Antes de mais nada, quando a gente vai realizar uma abertura de uma ordem de serviço, a gente precisa estar vinculando, né, o cliente, o equipamento, né, algumas informações básicas aí para a gente poder fazer essa abertura dessa ordem de serviço. Então, antes de mais nada, a gente vai preparar esse ambiente, tá? Que seria cadastrando os nossos tipos de serviço. Primeiro a gente vai vir aqui então em serviços, tipo de serviços, e a gente vai cadastrar os tipos de serviços executados na nossa empresa, tá? Aqui nesse exemplo a gente vai tomar como base como se fosse uma assistência técnica de informática, tá? Mas poderia ser uma loja de celular, uma assistência de celular, uma assistência de equipamentos eletrônicos no geral. Poderia ser uma área de prestação de serviço qualquer, tá? Inclusive centro automotivo, oficinas, tá? Independente do seu ramo, seja prestação de serviço, você precisa emitir uma ordem de serviço, o módulo vai te atender. Então aqui nessa parte de serviço a gente vai dizer quais são esses serviços então que a gente executa, tá? A gente presta. Então aqui a gente já tem um cadastrado, né? Tomando como base como uma assistência técnica de informática. Então a gente já tem um serviço que seria formatação PC desktop. Aqui eu vou cadastrar um segundo, formatação de notebook, definir um valor, né? Se eu quiser permitir desconto, marque essa opção, coloco o valor. Vamos cadastrar mais um aqui. Bom, aqui a gente pode cadastrar quantos a gente desejar, tá? A quantidade de serviço desejada aí, a quantidade de serviço que você executa dentro da sua empresa. A gente vamos agora para tipo de objetos. Aqui eu coloquei, tem um aqui cadastrado, vou até alterar ele aqui para geral, deixar um como geral. E aqui a gente vai cadastrar os tipos de objeto que a gente realiza, né, essas manutenções. Computador. Também posso cadastrar quantos objetos forem necessários, tá? Técnicos, aqui eu preciso informar também, se eu não tenho um técnico, né, eu trabalho só, é uma empresa onde eu mesmo faço esse trabalho, então eu deixo aqui um técnico geral, tá? Se não, eu vou cadastrar individualmente cada um, tomar como base aqui um exemplo também, fictício, né? Esse técnico ele vai receber comissões dos serviços executados? Se sim, você vai marcar essa opção, essa flag, recebe comissão, e informar qual é a comissão dele. Tá? No caso aqui eu vou colocar uma comissão de 40% sobre todos os serviços realizados. Tá? Também posso cadastrar quantos técnicos forem necessários. É necessário que tenha pelo menos um cadastrado, da mesma forma como os objetos e os serviços, tá? Para a gente poder fazer o relacionamento lá dentro da ordem de serviço.
Essa parte de comissão que a gente vai ver logo mais, que a gente vai abrir primeiro uma ordem de serviço, né, para a gente começar a gerar essas comissões aqui, tá? Então vamos fazer um exemplo de teste. Na parte ordem de serviço, então a gente tem na parte inicial o campo de pesquisa, onde você vai pesquisar as ordens de serviço já abertas, tá? Até no momento não tem nenhuma, né? Então a gente vai abrir uma primeira, mas esses campos de filtro aqui servem para você poder filtrar e buscar uma determinada ordem de serviço de um determinado período, né? Serve também como uma forma de relatório aí também para você, tá? Então vamos lá, ordem de serviço, a segunda aba. Então aqui a gente tem os campos que precisam ser preenchidos, né, para abertura de uma ordem de serviço. Primeiro, nome do cliente. Tem um cliente já previamente cadastrado, se não tiver, é necessário que seja feito, né, o cadastro desse cliente. Ou então tem a possibilidade de você abrir a ordem de serviço em nome do consumidor final, tá? Nome do consumidor final, e aqui ele permite que você altere o contato, tá? O nome do consumidor não consegue mudar, mas a parte de contato que você consegue estar realizando a alteração, tá? Vou abrir o interessante, o orientado é que você já abra a ordem de serviço no nome do cliente correto, tá? Então, já feito o cadastro do cliente, já fiz a abertura, aí eu vou entrar com as informações de contato dele aqui, o telefone, o celular, o endereço, confirmo o endereço com ele, né? Ele já traz previamente do cadastro, mas aqui eu tenho opção, porque em alguns casos, às vezes o endereço da execução do serviço é diferente do endereço do cadastro do cliente, né? Digamos que o cliente seja uma empresa, às vezes tem filial, matriz, para você não ter que fazer dois cadastros, você pode fazer um cadastro só e no momento da abertura da ordem de serviço você vir aqui fazer a alteração do endereço, onde vai ser executado o serviço. Tipo de atendimento, do lado direito, a gente tem a parte do tipo de atendimento. É um atendimento interno dentro da loja, dentro da assistência, um atendimento externo, ou seja, na casa do cliente, na empresa do cliente, tá? Ou um atendimento de garantia, ou seja, um retorno, né? Um equipamento que está retornando. Tá? Vou colocar interno, tipo de objeto, um computador, aí aqui eu entraria com a marca, tá? Porque é HP, Pavilion, por exemplo, e posso colocar complemento, no caso aqui vou colocar aqui acompanha teclado e mouse, ou seja, o cliente trouxe o computador juntamente com o teclado e mouse, tá? Quem é o técnico responsável, tá? Eu tenho a opção, aí eu vou selecionar, no caso aqui Eduardo ou geral, os que estão cadastrados lá. Status da ordem de serviço, né? Nós estamos realizando uma abertura, então ela já vai sair com o status de aberta. Eu posso já fazer uma abertura de uma ordem de serviço já colocando, aguardando para autorização? Posso, tá? Mas basta mudar aqui e aí eu já vou entrar com todas as informações aqui embaixo. Mas por enquanto a gente vai colocar a opção aqui só de aberta para a gente entender essas etapas, tá? Garantia que, por exemplo, por enquanto ela é irrelevante, porque ela está como aberta. O sistema vai considerar essa garantia a partir do momento que ela for colocada aqui como concluída, aí em si, no documento de impressão de concluída, a gente tem essa informação de garantia, tá? As demais informações aqui embaixo ainda não vou preencher, né? Basicamente para fazer a abertura da ordem de serviço, esses dados aqui em cima são suficientes, tá? E eu venho na opção gravar. Gravou, o sistema já dá o alerta, né? Que é a ordem de serviço 1 gravado. Eu gostaria de imprimir via de abertura? Sim. Já vai aparecer para a gente aqui, né? O documento de impressão de abertura da ordem de serviço, com o nome da nossa empresa, né? O nome da assistência, os dados da assistência, os dados do cliente, tá? A informação da data de abertura, horário de abertura, quem é o técnico responsável e o tipo de atendimento. Aqui também informações do objeto, o que é o equipamento, né? E essa via, o que vai acontecer? Essa via você vai imprimir. Essa parte superior aqui você vai colher só a assinatura do cliente, né? Que aqui está a parte de aceitação, que ele concorda, que está deixando o equipamento com você na sua assistência.
Essa parte superior então fica na empresa, tá? Você vai direcionar ela juntamente com o equipamento para o técnico, para que o técnico possa fazer aqui, ó, o laudo dele, né? Colocar aqui o orçamento, o relatório técnico desse equipamento, né? O orçamento a ser feito. E a parte inferior você vai destacar nessa linha pontilhada aqui, ó, fazer recortar e entregar esse recibo para o seu cliente, tá? Com esse recibo em mãos, seu cliente já fica, né, documentado que o equipamento dele está na posse da assistência, tá? E serve como garantia para ele, né, um recibo de entrega desse equipamento, tá? Ao lado a gente tem um QR Code. Esse QR Code o cliente pode fazer o acompanhamento depois posteriormente, né, do andamento dessa ordem de serviço, tá? Logo mais a gente vai estar falando um pouco sobre isso também, tá? Então, retornando à ordem de serviço aberta, eu vou só salvar esse QR Code aqui para a gente ter acesso a essa informação depois. Não é necessário fazer isso, tá? Eu estou fazendo porque a gente está num ambiente aqui de gravação só de teste. Você não precisa fazer isso, basta você entregar esse recibo para o seu cliente, ele vai escanear esse QR Code aqui com o celular dele e vai estar acompanhando o status, né, dessa ordem de serviço, bem como os relatórios quando você fizer a alteração dela, tá? Bom, ordem de serviço aberta, então a gente voltando aqui, a gente já tem lá agora, então a gente tem uma ordem de serviço, o sistema já trouxe aqui, né, uma ordem de serviço aberta, status aberta, tá? E aí esse documento foi encaminhado juntamente com o equipamento para o técnico vai fazer o orçamento e vai te devolver esse documento aqui com essas informações. A gente vai te devolver esse documento com essas informações. Então, uma vez que esse documento retornou, né, do seu técnico com o orçamento, né, o relatório lá, o que você vai fazer? Você vai vir fazer a alteração dessa ordem de serviço, né? Então, atualmente ela está com status aberto, a gente vai vir fazer a alteração dessa ordem de serviço, tá? Para isso a gente vem cá, clica nesse lapisinho, vai carregar aquelas informações anteriormente preenchidas e a gente vem cá. Então, primeiro, ó, o orçamento, tá? Qual foi o orçamento realizado? Vamos supor que o técnico, né, verificando esse equipamento, né, percebeu que precisava ser feito uma limpeza. Então, vamos colocar aqui, ó, necessário realizar limpeza interna e vamos colocar aqui, ó, e substituição fonte de alimentação. Esse é o orçamento que precisa ser feito. A mesma está queimada. Vou mudar isso aqui, vou colocar diferente. Fonte de alimentação queimada. Necessário substituição, tá? Esse é o orçamento. Beleza. Como a gente precisa relacionar isso, então a gente vai precisar relacionar os serviços, tá? Então, limpeza, um serviço, tá? Que eu vou informar o valor dessa limpeza. No nosso caso aqui, R$20. Não sei se eu cadastrei. Não. Vou ter que cadastrar um outro serviço aqui. Eu vou abrir na nova guia para não perder ali. E vou cadastrar. Vamos cadastrar aqui. Que é a instalação e substituição de periféricos.
alterar esse aqui, que esse ficou com o valor errado. Esse aqui também. Beleza. Então vamos voltar lá. Relacionei limpeza. Vou relacionar aqui agora substituição de periférico, que seria a fonte de alimentação. Então eu tenho R$20 da parte de limpeza, R$20 da parte de periféricos. Então o totalizador de serviços aqui R$40. E eu tenho a questão das peças, né? Precisa trocar a fonte. Então vou colocar aqui a fonte, meu custo da fonte é R$85. Então com isso eu relacionei os serviços, relacionei as peças necessárias e coloquei o relatório técnico aqui, né, que é o orçamento realizado pelo técnico. Venho aqui, mudo o status dela agora, para aguardando a autorização. Poderia deixar aberta? Poderia. Nesse caso aqui, vamos supor que o orçamento ainda está sendo feito, ainda não foi concluído. Eu já recebi essa informação, mas ainda não finalizou o orçamento. Eu posso vir cá, fazer a alteração e manter ela com status aberto, tá? Ou então, nesse caso, como o orçamento já finalizou, então eu venho e mudo para aguardando autorização e mando gravar novamente. Ele vai perguntar se eu quero imprimir a via de autorização, ou seja, se o cliente estiver na loja ou quiser colher essa assinatura dessa impressão, tá? Eu vou mandar imprimir aqui só para a gente ver. Então, nessa via de autorização, ele já sai diferente daquela via de abertura. Então, aqui a gente já tem o orçamento realizado, já tem a descrição dos serviços relacionados, né, que vão ser necessários estar sendo executados com seus respectivos valores, e a questão do produto, tá? E os totalizadores lá embaixo, tá? Então nessa via eu poderia estar imprimindo e colhendo a assinatura também do cliente como autorização da realização do serviço, tá? Posso também gerar um PDF, enviar isso por e-mail, tá? Para o cliente fazer esse acompanhamento, essa autorização. Então, voltando aqui, naquela hora a gente fez a abertura, né, da ordem de serviço e gerou um QR Code que a gente encaminhou para o cliente. O que vai acontecer? Quando o cliente, então, fizer a leitura desse QR Code, ele vai chegar nessa tela aqui, ó, tá? Que já está lá com a informação aguardando autorização, tá? Aguardando autorização, então ele já tem os dados da empresa, o nome do cliente, e aí já fala o número da ordem de serviço e o orçamento que foi realizado. O orçamento relatório, necessário realizar limpeza internas, quantidade de alimentação queimada, necessário substituição. Então, serviços relacionados, tá? Produtos relacionados e o valor. Essa ordem de serviço está aguardando a autorização do cliente. Então, aqui o cliente já pode estar verificando, né? E aí fazendo essa autorização desse atendimento. Supondo que o cliente já fez a autorização desse serviço, né? A gente pode vir aqui mudar o status, então, para em execução, ou seja, o serviço está sendo realizado, tá? Não vou cancelar, não precisa imprimir nada. Daqui a pouco ele já vai atualizar isso aqui, ó. Olha lá, o serviço está em execução, ou seja, o serviço está sendo executado, tá? Vamos voltar aqui novamente. O serviço foi concluído. Eu marco a opção concluído. Aqui nesse caso, agora para gravar, eu preciso incluir agora a questão do pagamento. Observe que ele ativou uma outra aba aqui de pagamento, né? Então agora eu preciso informar a questão dos pagamentos, tá? Nesse momento também eu posso realizar alguma alteração, supondo que eu tenha dado algum desconto, tá? Vamos supor que eu tenha feito um serviço desse mais barato, que eu posso realizar alguma alteração também. Vamos supor que eu dei um desconto também no produto. Já calculou lá. Então eu dei um desconto. O orçamento continua. E aí eu preciso vir cá e colocar então o serviço realizado, né? Realizado um relatório. Realizado limpeza interna e externa. Realizado substituição da fonte.
Por que que é interessante colocar esse orçamento realizado e o serviço executado? Porque às vezes o cliente autoriza parcialmente, né? Assim, não, pode trocar a fonte de alimentação, mas não precisa realizar a limpeza não. Então, você vai colocar para você ter também no seu documento, né, de conclusão da ordem de serviço, o que foi orçado e o que realmente foi executado, tá? Porque não necessariamente, em todos os casos, vai ser realizado tudo, né, que foi orçado. Pode acontecer de alguns itens, de alguns serviços não ser autorizado pelo cliente. Finalizando, eu venho então para a opção de pagamento, né, e vou informar a questão do pagamento. Supondo que o cliente pagou em dinheiro, adicionar pagamento, o pagamento já está adicionado, valor pago, né, não resta nada. Então aqui a gente já tem a opção agora de fechar a ordem de serviço. Cliquei em fechar, vai perguntar se eu quero imprimir a via de fechamento, vou colocar sim. Então aqui eu já tenho agora a minha via de fechamento, tá? Via de conclusão da ordem de serviço, aqui eu já tenho os dados, muito parecido com aquela anterior, né? O orçamento, serviço executado, descrição dos serviços, descrição dos produtos, como houve produtos, valor total de produtos, valor total de serviço, valor total da ordem de serviço, e aqui a informação de garantia que a gente deixou lá de 30 dias, tá? Imprima esse documento e uma via posso imprimir ela em duas vias, uma via fica na empresa, outra via com o cliente, tá? E aí observando, a gente for lá no status daquele mesmo QR Code lá, o cliente estiver acompanhando, ele já vai receber informação que aquela ordem de serviço está concluída, ou seja, está disponível já para retirada, tá? Bom, deixa eu fechar isso aqui para a gente retornar. Aí falta a gente estar verificando aqui a questão das estatísticas, tá? Então a gente fez uma abertura da ordem de serviço, fez todo o trâmite e colocou como concluída, tá? Como a gente tem um técnico, isso gerou automaticamente uma comissão, tá? Então observa que os serviços lá daquela ordem de serviço foi num valor de R$30, então automaticamente ele recebeu R$12 de comissão, okay? Que é relacionado aos 40% do valor total de serviço. A comissão é sempre em cima de serviço, não de produtos ou peças, tá? E aí a gente tem aqui também a parte das estatísticas, onde eu vou ter a informação então, tá, dos serviços realizados. Eu vou abrir uma outra ordem de serviço para a gente fazer um comparativo. Abrindo o nome do mesmo cliente. Vou colocar aqui como fosse um atendimento externo, impressora, mesmo técnico, status aberto, gravar. Não vou imprimir via de abertura, porque é só um teste rápido aqui mesmo. Então já está lá, segundo status aberta. Vou mudar ela aqui agora. Vou colocar aqui visita técnica para instalação impressora. Impressora instalada e testada junto ao cliente. Aqui no caso eu posso copiar e colar. Não tem produtos. Vou cadastrar esse serviço aqui, uma outra aba. Visita técnica de deslocamento. Então,
Vamos supor que eu cobro R$30 de visita técnica. Cadastrar, ok. Fechar. E vou vincular ela aqui. Então eu tenho uma visita no valor de R$30. Aqui eu já vou alterar ela direto, ela está como aberta, tá? Eu já vou alterar ela direto para concluída, como foi um atendimento externo, tá? E aí eu já posso vir colocar o pagamento, adicionar pagamento, fechar a ordem de serviço. Não vou imprimir também a via de fechamento não. Então eu tenho agora duas ordens de serviço que foram abertas, tá? Se a gente for lá em comissão, a gente vai ter as duas comissões relacionadas às duas ordens de serviço. E aí dentro de BI estatística, eu tenho as estatísticas então dos serviços realizados até o momento, tá? Então vamos lá. Hoje, na data de hoje, eu tenho duas ordens de serviço que foi realizada, que foram as duas de testes nossos, né? Tempo médio de atendimento em dias, 0 dias, ou seja, deu entrada hoje e fechou hoje também. Então, nós estamos com a média de atendimento aqui de 0 dias. Valor médio por atendimento, valor médio por ordem de serviço, tá? Que ele soma tanto produto quanto serviço. Então, juntando as duas ordens de serviços, né? Essas duas ordens de serviços aqui, a gente tem aquele totalizador lá de R$70 de preço médio, né, dos valores das ordens de serviço. Atendimentos, um atendimento interno, um atendimento externo, 0 garantia, ou seja, retorno, não houve nenhum retorno. Valores acumulados no período, na data de hoje, a gente teve R$60 de serviço, R$80 de produtos, 80 mais 60, 140, que dividido por 2 dá 70 de média. E eu tive R$24 de comissões, né, que foi gerada através dessas ordens de serviço. Do meu percentual, né, do meu volume movimentado, né, de dinheiro, de receitas, 57% foi produtos, 42,9% serviços. E os meus serviços, os atendimentos foram realizados por um único técnico, né, que é no caso o exemplo aqui nosso, o Eduardo, que realizou 2 atendimentos. Aqui embaixo eu tenho o top 10 serviços, ou seja, os 10 serviços mais executados. No caso aqui a gente só tem 3, foram os relacionados com essas duas ordens de serviço, né? E os produtos mais vendidos também relacionados com essas ordem de serviço, tá? Aqui a gente tem a possibilidade de pegar essas informações por períodos diferentes, né? 7 dias, 15 dias, 30 dias, 90 dias ou um período específico também, tá? Então, resumindo, aqui a gente tem bastante informação que vai estar te ajudando aí no seu dia a dia, acompanhar a sua assistência, as ordens de serviços, né, emitidas, realizadas aí, bem como o desenvolvimento, né, o resultado de cada um dos seus técnicos e onde você está conseguindo ter uma receita maior sem produtos, sem serviços, tá? Conseguir comparar períodos também, isso é muito importante também, né? Isso vai te ajudar bastante no seu dia a dia aí.